Boa tarde a você, Joel, sou Galego, a Eli, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Muitos problemas. Atualmente, 12 prefeituras aqui do estado do Piauí, 5 câmaras municipais tiveram as contas bloqueadas por pedido do Ministério Público de Contas. Essa situação que tem sido recorrente, para você ter uma ideia, em 2015, 84 municípios enfrentaram essa situação. Nos 6 primeiros meses deste ano, já são 57 prefeituras também com esse mesmo problema. São contas referentes ao mês de abril. Normalmente os municípios têm 60 dias para prestar contas e o Tribunal de Contas ainda elastece esse período por mais 30 dias. A gente conversa sobre esse assunto também posteriormente a respeito dessa questão da estiagem, que também é muito grave, agora com o Procurador-Geral da PPM, está aqui comigo, Deusdete de Carvalho, pode trazer informações para a gente, começando por essa questão da prestação de contas. O que tem motivado, na verdade, tantos municípios a deixar de prestar contas ou até as contas aprovadas com ressalvas pelo tribunal? Boa tarde. Boa tarde. Por primeiro, quero dizer que não é a falta de prestação de contas que gera, por exemplo, o bloqueio. Algumas omissões de formalidades que possam ocorrer nessas prestações de contas, elas ensejam o bloqueio por parte do Tribunal de Contas. Então, fica parecendo para a sociedade que esses prefeitos, todos eles deixaram de cumprir com as suas obrigações de não enviar as prestações de contas. Não é somente o não envio, uma série de outros elementos são ensejadores desse bloqueio. Agora, a PPM entabulou uma conversa com o Tribunal de Contas e ficou pactuado com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público de Contas que todos os meses o Tribunal de Contas nos enviaria a relação de todos os municípios onde teriam sido identificados nas suas prestações de contas alguma dessas omissões de formalidades que poderiam ensejar um bloqueio. Para você ter uma ideia, no mês passado nós tivemos uma informação de que todos os municípios que fizeram as suas prestações de conta, 117 municípios teriam algumas omissões de formalidades a ensejar ou a possibilitar esse bloqueio. Ao final, com a atuação nossa aqui, da nossa Associação Piauiense de Municípios, foram bloqueados apenas 12 municípios, tiveram essas contas bloqueadas. E já todas elas com a sua situação regularizada, porque nenhuma delas tratava-se exclusivamente da falta de prestação de contas ou de não envio de prestação de contas. Vamos supor, até a ausência de um documento, que é da essência da prestação de contas, ou por uma questão de ordem contábil, né? No fechamento disso, isso pode ensejar, tá certo, o bloqueio de contas. Essa é a compreensão que tem o Tribunal de Contas e essa é a compreensão que tem o Ministério Público de Contas. Mas nós estamos sensibilizando o Tribunal de Contas nesse sentido. Nos enviam a relação, quais são as omissões e nós que possibilitamos a que os municípios possam consertar esses problemas e evitar essa questão de bloqueio de conta, porque além de ser constrangedor, causa uma série de problemas lá na execução financeira dos municípios. Claro, os municípios ficam impedidos de efetuar pagamentos, saques e investimentos no município. Por que tem sido tão difícil para muitos desses municípios cumprir essas formalidades? Olha, isso é histórico, né? Não só no estado do Piauí, mas como no Brasil todo. Nós temos uma burocracia crescente com relação à prestação de contas. Se você verificar o nível de exigência e a quantidade de elementos normativos que são exigidos na prestação de contas de um município, você vai verificar que isso não é uma coisa muito fácil, é uma coisa de uma certa complexidade. E, logicamente, nós ainda não temos, em todos os nossos municípios, uns mecanismos que possam evitar esse tipo de omissões formais. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com afinco aqui na PPM e o Tribunal de Contas hoje tem essa compreensão que não está preocupado em fazer esse bloqueio, mas está preocupado em que nós tenhamos uma prestação de conta de qualidade, e é isso que nós vamos fazer e é isso que nós estamos tentando avançar. Em relação à estiagem, é uma situação muito difícil, que preocupa todo mundo, que se repete ano a ano e que esse ano a gente observa também, inclusive nos Cerrados, que é uma região mais próspera, já mais de 60% de perdas, né, toda essa safra atingida. É uma preocupação também para a PPM, de que forma que a instituição tem
orientado ou buscado medidas para minimizar esses efeitos nesses municípios? O governo do estado, né, através do governador Wellington Dias, que tem se preocupado através da sua Secretaria de Defesa Civil, ele, moto próprio, por si próprio, reconheceu que 117 municípios estariam em estado de emergência e fez esse decreto, reconhecendo essa situação. A partir daí, os municípios têm condições de buscar recursos para combater os efeitos da seca lá nos seus municípios. O que é que nós fizemos aqui na PPM? De posse desse decreto do governador do estado, nós entramos em contato com todos os municípios, com os demais municípios que não constavam daquela relação, informamos aos prefeitos que aqueles que estivessem submetidos a uma questão que se enquadrasse num decreto de emergência, que fizesse esse decreto de emergência, e nós aqui iríamos fazer o seu cadastro na Defesa Civil Nacional, para que eles também, embora não estivessem nessa relação de decreto de emergência que foi feito pelo governo do estado do Piauí, eles também pudessem terem suas situações reconhecidas e, logicamente, a gente ter as ações de combate aos efeitos da seca nos municípios. No caso desses municípios que ainda estão com as contas bloqueadas, eles podem ter perdas também em relação a isso, por exemplo, o impedimento dessa medida que vem sendo realizada através desses decretos de emergência? Não, nenhuma, porque esses bloqueios, o bloqueio dessas contas no Tribunal de Contas, como eu falei, são bloqueios que estão voltados muito especificamente para situações muito próprias da própria execução financeira lá do município. E muitas vezes, como eu repito, muitas vezes trata-se de questões meramente formais e que são solucionadas de imediato e que não chega a causar um prejuízo nessa dimensão. Quero agradecer então ao Procurador-Geral da PPM, Deusdedio de Carvalho, pelas informações prestadas. Joelson.